Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Conforme nós tínhamos combinado, começaremos a nossa meta 10, falando um pouquinho mais sobre as orações subordinadas adjetivas, começando pelas reduzidas, e nós chamamos de reduzidas as orações subordinadas adjetivas que não são introduzidas por um pronome relativo e que, além disso, apresentam verbo em suas formas nominais. As formas nominais do verbo são infinitivo. Por exemplo, amar está no infinitivo, gerúndio, amando, gerúndio, ou particípio, amado. Nós temos, então, oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Note que eu não tenho ali nenhum pronome e ainda eu não tenho o quê? Eu tenho, um verbo no infinitivo. Analisar, o verbo está no infinitivo. Oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio, de novo, o estranho chorando nervosamente ficou calado. Chorando está no gerúndio, portanto, eu tenho uma oração subordinada. Adjetiva reduzida de gerúndio. Vamos lá. Notem que também nesta primeira oração, que eu estou chamando de reduzida, eu não tenho pronome relativo. Já desenvolvida, o estranho que, olha o meu pronome aqui, chorava, o verbo está conjugado, não está mais na forma nominal. O estranho que chorava nervosamente ficou calado, forma desenvolvida. Próxima, oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Li todos os livros recomendados para o vestibular. Não tenho pronome relativo, tenho verbo recomendados que está no particípio. Classifico como oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. A oração desenvolvida ficaria ali os livros que foram recomendados para o vestibular. Na desenvolvida eu tenho pronome relativo e tenho uma locução aqui verbal que apresenta um verbo conjugado. Tranquilo? Vamos ver agora as orações subordinadas adverbiais. Bom, galera, para uma oração poder ser classificada como adverbial, ela tem que exercer a função de adjunto adverbial do período composto. As orações adverbiais, elas vão expressar uma circunstância de tempo, de causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Oração subordinada adverbial temporal me indica uma ideia de tempo. Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. Tem uma conjunção subordinativa, que é o quando, que me indica tempo. Tem uma oração principal, uma oração subordinada. A oração subordinada é sempre aquela que está precedida da preposição. As principais conjunções temporais são quando, enquanto, logo que, sempre que, assim que, antes que, depois que e desde que. Oração subordinada adverbial causal me indica o motivo, a razão do fato expresso na oração principal. Na época da seca, muitos animais morrem porque ficam famintos. A oração por que ficam famintos é uma oração subordinada porque funciona como termo que se refere à oração antecedente. Ela é adverbial porque ela exerce a função de um advérbio e ela é causal porque ela expressa uma circunstância de causa. As orações subordinadas adverbiais concessivas expressam uma ideia contrária àquela que está indicada na oração principal, sem impedir que a oração principal aconteça. Sempre a oração subordinada é precedida de uma conjunção subordinativa. Olha lá nossa sentença. Embora o governo seja democrático, minha oração subordinada adverbial concessiva, o povo não participa de todas as decisões, é a minha oração principal. Principais conjunções concessivas, embora, a menos que, se bem que, ainda que e assim por diante. Tenho ainda a minha oração subordinada proporcional, que vai me indicar uma circunstância de proporção. As principais conjunções subordinativas proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto mais, tanto menos. Minha oração subordinada adverbial é aquela que está precedida da minha conjunção. Então, à medida que o tempo foi passando, oração subordinada. Muitos países se tornaram repúblicas, minha oração principal. Minha conjunção
é uma conjunção proporcional. Vou classificar essa oração como oração subordinada adverbial proporcional. Tenho ainda a comparativa, que evidentemente faz uma comparação. Como eu tinha dito para vocês, essa comparação pode indicar superioridade, como no caso da nossa sentença. O rei tinha mais participação no governo que os colonos. Me indicou superioridade. Poderia ser inferioridade. O rei tinha menos participação no governo que os colonos. Poderia ser ainda uma comparação de igualdade. O rei tinha tanta participação no governo quanto os colonos. Saímos agora e partimos para a final, que vai expressar a finalidade em relação à oração principal. As principais conjunções finais são para que, a fim de que, porque, de maneira que e de modo que. Eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade. Então, está me indicando a finalidade do porquê eles lutaram. Está precedida por uma conjunção final, por isso vou classificar como oração subordinada adverbial final. A conformativa me expressa uma ideia de concordância, ou seja, de conformidade, com o fato expresso na oração principal. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Lembrem sempre que a minha oração subordinada, que neste caso é conforme votou a população, estará sempre precedida de uma conjunção. As principais conjunções conformativas são conforme, consoante, como e segundo. A condicional me expressa uma condição. Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Então, se não defendermos, não teremos. Está me dando uma ideia de condição. Por isso, classifico como condicional. Principais conjunções, se, caso, desde que, contanto que, desde que, salvo. Salvo se. Consecutiva apresenta um resultado, um efeito, uma consequência em relação ao fato indicado na oração principal. Os reis tinham tanto poder e a consequência disso é que ninguém mais participava do governo. Me indicou consequência, classifico como oração subordinada adverbial consecutiva. As principais conjunções consecutivas são o que, precedido é que aparece antes, certo? Então, as principais são o que precedido de tal, tão, tanto e tamanho. E ainda eu tenho de sorte que, de modo que, etc. Tranquilinho, galera? E encerrando a nossa meta 10 aqui, eu tenho alguns exercícios que nós já fizemos na aula online que eu replico aqui para vocês. Letra A, ficou irritado porque foi impedido de entrar. O motivo dele ficar irritado é que ele foi impedido de entrar. Oração subordinada adverbial causal. O carro era tão caro que desistiu da compra. Desistir da compra é a consequência do carro ser caro. Oração subordinada adverbial consecutiva. Seu medo era tamanho que lhe paralisava as pernas. A consequência do medo é paralisar as pernas. Oração subordinada adverbial consecutiva. Você será aprovado porque estudou muito. O motivo da sua aprovação é você ter estudado. Oração subordinada adverbial causal. E eu me comportei tão bem que pude passear no parque. A consequência de eu ter me comportado bem é passear no parque. Oração subordinada adverbial consecutiva. Por hoje é isso, galerinha. Beijo grande e até a próxima aula.